Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre algumas questões que ficam após o empate em 2-2 com o Corinthians na Neoquímica Arena. Afinal, agora tudo é Grenal 4-4-3 no estádio Beira-Rio no próximo dia 19. O Inter perdeu um jogador importante, já confirmado, não joga o Grenal. Porém, o Roger já deu a entender quem será o substituto. E o Colorado ficou na bronca com a arbitragem e promete uma representação na CBF após se sentir prejudicado no empate em São Paulo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo em nome da Zapay, aplicativo que você paga seu IPVA, licenciamento, multas, tudo de forma parcelada no cartão de crédito em parcelas que cabem no teu bolso. E além disso, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, está disponível aqui na descrição do vídeo para você, já baixar o aplicativo, ficar em dia com o teu carro, moto ou caminhão, rodar tranquilo com o teu veículo sem preocupações. Então baixa e segue a dica do Colar, que é baixar o app da Zapay, tá certo? Turma, quero começar falando, né, vamos fechar uma página para abrir outra, tá? Quero falar ainda sobre Inter e Corinthians, afinal, o Inter empatou no finalzinho, o gol do Ricardo Matias, a gente celebra esse empate pelo ponto conquistado, a entrada dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, mas ficou um ponto de interrogação, afinal, o Inter reclamou muito nas redes sociais e também na entrevista depois do jogo, através do seu diretor executivo, André Mazzucco, que foi ao microfone reclamar da não expulsão do zagueiro Kaká. Neste lance que eu estou colocando aí para você na tela, que poderia gerar a expulsão direta do zagueiro corintiano a partir de uma entrada grave em cima do Ener Valencia. Entrou por cima da bola naquele fatídico lance Rodinei, que a gente apelida que apenas o Rodinei foi expulso na história do futebol mundial a partir, né, daquela falta em cima do Felipe Luiz, que gerou a expulsão, né, dele na final do Brasileirão de 2020 contra o Flamengo. O Kaká não foi expulso, né? O Corinthians acabou ficando em vantagem numérica, igualdade numérica com o Internacional. Enfim, o Inter acabou buscando empate depois, mas eu também acho que era um lance passível de, no mínimo, revisão no VAR para a expulsão do Kaká, né? Que, enfim, estava envolvido no lance com o Ener Valencia, né? O Mazzucco chegou a dizer que é uma reta final de campeonato brasileiro e que qualquer lance ou um lance decisivo como esse pode sim impactar na briga contra o rebaixamento, na briga por uma vaga na Libertadores, que são os objetivos de Inter e Corinthians neste momento dentro do campeonato brasileiro. Então, né, o Inter fez a sua publicação também, né, alertando, e é bom fazer, né? Porque se o Inter perde e se reclama deste lance, vai falar, os cholorados lá, os chorões, né? Culpa da arbitragem e tal. Mas como empatou e foi um empate bom para o Inter, achei oportuna a manifestação do André Mazzucco sobre este tema, né? Afinal, Inter e Corinthians sempre é aquela coisa, né? Por mais que eu acho que nos demais lances a arbitragem foi boa, do Lucas Torezin, árbitro paranaense, deu um cartão para o Thiago Maia, ali que a gente contesta um pouco, mas foi pênalti do Maia, né, no lance que acabou originando o gol do Yuri Alberto. Teve um gol anulado do Yuri, que foi bem anotado aí pelo VAR, e teve outras situações, né? Alguns cartões do Corinthians acho que foram justos também, no mais não vi grandes prejuízos aí da arbitragem lá na Neoquímica Arena, mas este lance é capital, poderia ter expulsado aí o zagueiro corintiano. Falei sobre o Thiago Maia e ele é a única baixa, a princípio, do Inter para o Grenal. O Inter que ficou a semana toda falando sobre os pendurados, né? Bruno Gomes, Valência, Thiago Maia, Wanderson e René. Thiago Maia levou o terceiro cartão amarelo num lance, né, que ele saía para o contra-ataque, o Corinthians puxou, né, o jogador José Martínez e levou o terceiro cartão e não fica à disposição para o Grenal. Depois da partida chegou a dizer, né, que muito triste, né, o cartão, que não merecia na concepção dele, afinal a defesa do Inter já estava postada, não era um contra-ataque rápido do Corinthians, mas o juizão entendeu que merecia levar um cartão amarelo e por isso, né, está fora do Clássico Grenal.
Chegou a dizer também, né, que, bom, teve uma noite infeliz a partir, né, do pênalti que cometeu, que originou o gol do Yuri Alberto, mas valorizou bastante a entrega do Inter e dos seus companheiros para buscar um empate no final do jogo. O Roger não fez questão de esconder, né? Não fez muito mistério, né? Disse que o jogador mais cotado para começar na vaga do Thiago Maia é o Bruno Henrique, que foi justamente quem entrou na vaga do Thiago Maia ainda no jogo em São Paulo, né? No segundo tempo, após o gol do Corinthians, o gol do 2-1, entra o Bruno Henrique na vaga do Thiago Maia, entra também, né, o Gustavo Prado na vaga do Gabriel Carvalho. Então, a partir daí, o Inter já começa a dar os indicativos de que ele será o titular ao lado do Fernando no Clássico Grenal. Poderia daqui a pouco inventar uma outra coisa, o Bruno Gomes ao lado do Fernando e o Aguirre na direita, ou daqui a pouco, né, um Inter mais ofensivo com o Tabata. Mas o Bruno Henrique é um jogador da confiança do Roger, trabalharam juntos lá no Palmeiras, então não vejo, né, outra alternativa a não ser o camisa 8 atuar neste clássico. Ele, inclusive, já projetou o jogo na zona mista, falando bastante sobre este Grenal, né, dizendo que sabe da importância deste clássico para o Inter, para o torcedor. Os jogadores, no geral, falaram sobre isso, o Rocher também falou, e disse que espera estar preparado, que vem treinando bem, que o Roger tem um modelo de treino, né, que acaba treinando todo mundo junto, então todo mundo sabe qual é o modelo de jogo, qual é o sistema, e está plenamente adaptado e capacitado para exercer a função do Thiago Maia. É claro que são jogadores diferentes, o próprio Roger falou sobre isso, né? O Thiago Maia é um jogador de muito mais jogo em associação, de jogar perto, triangular, e o Bruno Henrique sempre foi na carreira um segundo volante, né? De pisar na área, aquela coisa, né, da bola parada, um jogador, né, que tem um pouquinho mais de poder de decisão do que o Thiago Maia, por mais que no Inter até agora não tenha sido aquele jogador do Palmeiras, mas é um jogador experiente, um jogador que já viveu muitos clássicos na carreira, né? Jogando pelo Corinthians, jogando pelo Palmeiras e agora também vestindo a camisa do Inter, já esteve presente em vários grenais aí, inclusive o primeiro, né, deste ano, onde jogou ao lado do Charles Arangues. Então, o Inter para mim está escalado para esse clássico, tá? Não tem muito mistério, por mais que o Rogel, o Borré e o Fernando estejam hoje no DM, são praticamente aí 13 dias até o Grenal, 14 dias até o clássico, então imagino que dará tempo de todos eles estarem em campo, né, para encarar o maior rival. Tendência, tá? Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e o Wesley, e na frente o Rafael Borré. E vou dizer, né, só de ter o Borré e o Fernando no time já é uma diferença tremenda, né, para o jogo em relação ao Corinthians, que terminou empatado em 2-2. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal e todas as minhas redes sociais tem, né, a parceria da KTO.com, que são meus parceiros, a minha casa de aposta, a melhor casa de apostas do país. E aquela coisa, né, turma? Vai palpitar, palpita com responsabilidade, lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos e você utilizando o cupom COLARA, você tem 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem as principais ligas agora, né? Campeonato inglês, campeonato espanhol, o Brasileirão vai dar uma parada, mas também tem os jogos das seleções, inclusive com o Brasil entrando em campo aí, né? Por mais que a gente não dê muita bola para a seleção brasileira, dá para tirar uns pila do sueco. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!